O meu interesse é que eu quero que os presidentes africanos, em particular Angola sendo, sim. é aqui onde estragou tudo, é onde o diabo entrou. O diabo entrou em Angola no ano de 1482 e depois a ocupação colonial. E prejudicou a África toda. Sim, senhora. No ano de 1484, ali entrou a desgraça de Angola. Mas entrou aqui em Angola porque não entrou no outro país? Entrou aqui por que tinha que entrar em Angola? Porque Angola é a cabeça de África. No contexto político, no contexto espiritual, no contexto social, tecnológico. O próprio Cristo da Bíblia é o próprio demônio. Qual é o demônio que vocês andam à procura? O próprio Cristo trazido pelos missionários é o próprio líder dos demônios. O Cristo que estás a referir é Jesus Cristo. Sim, senhora, é esse que está na Bíblia, que nos trouxeram os missionários. Jesus Cristo, por quem nós clamamos por muitos anos, rezamos, pedimos resolução das nossas vidas, é demônio. Obrigado, quero lhe dizer assim, sim, é demônio. Por quê? Nunca, nenhum dia, alguém veio para te escravizar, veio para te dominar, vai lhe pedir ajuda para te ajudar. Nunca. O cristianismo... Mas Jesus Cristo veio no mundo para salvar a raça humana. Não, o Jesus Cristo, se assim existiu, esse da Bíblia, segundo a Bíblia dele diz assim, no livro de Mateus 15, dizer, todos que professam em nome do cristianismo, do islamismo em África, não têm poder de tirar o diabo. Porque eles estão a serviço do diabo. Qual é o diabo que eles vão tirar em África? Se o diabo opera em África para os interesses dos ocidentes. E eles sabem que estão a serviço do diabo? Eles sabem perfeitamente. Que eles fazem propositado? Eles fazem tudo de propositado. Porque mesmo essa impulsão de mão que deixam cair com a pessoa, não é espírito puro. Eles buscam espíritos impuros, encontram pessoas com corpos não ungidos. Porque nós... Nosso problema não é governo, é espiritual. Não, esse problema não é pelos meninos também estão a sofrer, coitados. Você pensa que vossos presidentes vivem bem? Política, mas tem uma mão atrás disso que lhe dizem, não, nós da igreja não é assim. Qual é a mão? Qual é essa mão? Qual é essa mão? É o Ocidente com as suas igrejas que ele deixou aqui a responsabilidade dos pretos, que oprimem o desenvolvimento e as políticas dos presidentes africanos. Muita gente tem pensado que os presidentes africanos são incapazes de dirigir esse continente. Tem capacidade. Mesmo João Lourenço tem capacidade de melhorar esse Então não se liberta disso por quê? Não se liberta porque o problema é sou eu, igreja, e vocês sou eu. Não é ele. Temos que buscar primeiro a nossa espiritualidade. Nós temos a Constituição angolana. Não está na realidade da consciência do presidente angolano, coitado, não. Está na realidade do Ocidente. Eles copiaram. É por isso que a Constituição angolana, o presidente quer outra coisa, a Constituição quer outra coisa. Até traz dor de cabeça ao presidente. Porque a Constituição é cópia do colonizador. É por isso que você vê o presidente tem bons pensamentos, quer boa coisa para o nosso país, mas não consegue porque a Constituição lhe obriga do colono. Resumindo, a Bíblia Sagrada a Bíblia nunca foi sagrada. A Bíblia nunca foi sagrada, é alvará comercial. A quem facilita aos delinquentes a extruírem o dinheiro das mamães sofredoras, zungueiras, até nos términos de táxi, nos mercados, até nas praças. Aproveitando essa deixa, muita gente que reclama o facto de serem os estrangeiros mais valorizados do que o próprio nato, do que o próprio angolano. Tem a ver com isso? Tem a ver com isso, porque quem está no poder, a espiritualidade que está no poder é estrangeira, que é o Jesus Cristo. E quem traz essa palavra, logo, ele tem uma honra, tem um mérito diante de quem quer ir ao céu, diante de quem uma prosperidade, sendo o brasileiro que trouxe essa igreja, o português que trouxe essa igreja, ele é obrigado a ser submisso. O que vem do exterior, de Jesus Cristo. Sim, não, é uma mentira. Jesus Cristo vai voltar. Não vai voltar. Quando Jesus Cristo vier, vai destruir isso, vai fazer isso. Vai destruir o que? Se ele também, o povo dele anda a lhe esperar com tantas armas para lhe destruir, se isso vai acontecer. Primeira coisa, vou lhe dizer assim, Mayamone sou eu. As pessoas, muita gente está aqui com a confusão na mente. A segunda viagem. A segunda viagem do pai Mayamona, quem fala para vocês, a voz vocês chamam Simão Gonçalves Toco Mayamona. Já ouviste certamente alguns comentários, algumas pessoas a dizerem que não acreditam que você é a reencarnação de Mayamona. É tão normal eles não acreditarem. Por que eles não acreditam? É tão simples. O Criador havia me incumbido. A quanto eles estão a testemunhar ao mundo que não, a sua santidade do pai Mayamona já realizou a primeira viagem, a segunda viagem, isto é no corpo do bispo do Afonso Nunes. Estão a ser enganados.
A minha primeira viagem já foi, expliquei devidamente no meu ato de apresentação à Rádio Ouvinte. Okay. Yeah. Mas que estou preparado para estar ao lado do governo para poder dar instruções do que o Criador quer para com a África. Eu quero ver nossos presidentes, porque nós é que falamos que os nossos presidentes, nossos filhos, um dia vão ocupar essas cadeiras. Este programa tem o patrocínio da Manuel Rosa Business Corporation. Gerimos a sua motorizada. Motobuy Care. Você que sonha em ter uma motorizada a render, aqui vai a sua oportunidade. Ative já a sua motorizada na empresa Manuel Rosa Business Corporation. Como funciona? O cliente deixa a sua motorizada e aguarda apenas pelos rendimentos mensais. Existem 3 contratos disponíveis para si. O contrato Plus, o Checkmate e o Standard. O contrato Plus são de 12 meses. O cliente subscreve a este contrato e recebe um valor de 60 mil kwanzas mensal. O contrato Checkmate tem a duração de 6 meses, em que o cliente recebe mensalmente um valor de 100 mil kwanzas. O contrato Standard são de 24 meses, no caso 2 anos, e o cliente recebe 40 mil kwanzas no primeiro ano de contrato. No segundo ano, o cliente recebe o valor investido na compra da motorizada em forma de rendimento. Atenção que todas as responsabilidades da motorizada, a empresa Manuel Rosa Business Corporation vai encarregar-se. Manutenção e tudo o que a sua motorizada precisar. O cliente deixa a motorizada e simplesmente aguarde pelos valores na conta. Ligue e ative a sua motorizada. 926-033-765 924-754-880. Manuel Rosa Business Corporation. Sem risco, sem stress e com segurança. Papo reto. Ouvinte, audiência, boa tarde, bem-vindos a mais uma entrevista na sua Rádio Ouvinte, 11h49, domingo 21 de julho de 2024 é o ano. Hoje, novamente, mais uma vez, deslocamos-nos até ao encontro de Mayomona, tá certo? Essa entrevista já não é uma surpresa para vocês, porque há alguns meses Mayomona, Simão Toco, também conhecido assim, Reencarnação no caso, esteve em entrevista conosco, aqui na Rádio Ouvinte, seu programa Papo Reto, e foi uma entrevista de apresentação. E hoje viemos novamente visitá-lo e entender quais são os objetivos para desta segunda viagem. E naturalmente ele está aqui conosco, acedeu ao nosso convite e vai conversar conosco. Tivemos antes a ouvir o grupo coral
e, portanto, uma música cantada em línguas nacionais e, naturalmente, depois também vamos entender, quem entendeu em casa entendeu o que foi cantado e foi dito aqui, tá? E então tivemos a nos brindar com músicas. Deixa então falar consigo que está a acompanhar o nosso programa pelo YouTube, subscreva o nosso canal para estar por dentro de todas as informações que nós vamos partilhando para si. Você que está conosco pelo Facebook, faça o mesmo para o mesmo efeito, tá bem? Dê um like à nossa página para então estar por dentro de todas as informações e evitar o ouvir dizer. Empresários que pretendem alavancar os seus níveis de venda, pretendem fazer publicidade aqui conosco na Rádio Ouvinte, o espaço está em aberto. Entre em contato usando o número que está em rodapé. Tá? Alinhadíssimo. Vamos fazer publicidade dos parceiros que estão conosco aqui na rádio e já voltamos para conversar com Papá Mayamona. Publicidade na rádio. Limitada. Construção e manutenção de piscinas. Estamos localizados na Via Expresso, Avenida Principal do ESA Paradise. Contactos 923 32 0582 943 97 9722. SR Construção Limitada. Em matérias de piscinas, estamos sempre na linha da frente. Garantimos o seu conforto e lazer. SR Construção Limitada. Publicidade feita na rádio. Eu gosto dessas entrevistas. Atenção, eu estou com o Papá Mayamona. Papá, boa tarde. Bom dia, no caso. Muito bom dia, obrigado. Bem-vindo à Rádio Ouvinte mais uma vez. Muito obrigado. É um prazer, muito gosto, com todo respeito, voltar a entrevistá-lo. Obrigado por ter acedido ao nosso convite, por ter aceito, por ter estado, por se disponibilizar a sentar aqui numa cadeira de entretenimento, porque nós informamos e entretemos. Neste caso, a nossa entrevista é mais informativa consigo do que entretenimento, né? É mais para conhecermos, aprendermos e entendermos o que acontece de fato. Os pontos que me trazem aqui para conversar consigo, papá, é o objetivo principal da sua segunda viagem, que não foi dito na primeira conversa. Obrigado. E por que é que os africanos devem ter a sua independência espiritual, certo? Obrigado. E no finalzinho vamos falar até que ponto Jesus Cristo, de quem nós clamamos por muitos anos, impactou sobre a nossa vida de forma positiva. Muito obrigado. Bem-vindo à Rádio Ouvinte. Muito gosto em ter-te aqui. Eu que agradeço pelo convite e agradeço a boa disponibilidade da Rádio Ouvinte e de todos que têm nos ouvido. Isto foi na primeira entrevista. Exato. E quero agradecer em primeiro lugar a intenção, as perguntas e o desejo do mundo querer saber da segunda viagem do pai Mayamona e os seus objetivos. Podemos começar por aí. Quais são os objetivos? Obrigado. Antes de mais, quero voltar meus agradecimentos ao Altíssimo Criador, Deus dos nossos pais, a quem me ungiu e me consagrou por causa da sua missão de resgatar os seus filhos na mão de Deus e dos estrangeiros, a fim de vir buscar a verdade e o conhecimento exato do Altíssimo Criador, Deus dos nossos pais. Muita gente pudesse se interrogar quais esses pais. Fumo Kimbango, Papampade, Massua, André, Makingo Makinvukisi e eu próprio pai Mayamona. Ok, estamos aí a ver nas imagens, né? Está lá Fumo Mayamona, né? Certo. No caso você, certo. Fumo André Matsua. Certo. Fumo Kimbango e Fumo Mpade. Certo. Todos são fumo. São fumo, sim. Um fumo é uma entidade, okay, na língua portuguesa, é entidade. Okay. Nós, na língua bantu, chamamos fumo, é entidade. E os animais, cada um está com os seus animais. Havias falado na primeira entrevista sobre os 4 animais. Os 4 animais. E cada um tem os seus animais. Certo. O que é que retrata isso? Isso é o quê? Qual é o significado disso? Desses 4 animais. Isso. Sim, senhora. Eu quero falar em primeiro lugar, dos 4 animais, os profetas maiores de África, a quem eu próprio faço parte como 4º animal. Ok. Eu próprio que estou aqui. Animal em pessoa. É animal? Sim, animal em pessoa. Qual animal? O animal mais terrível é que o mundo até agora não consegue descobrir. Leão. Que tenham feito várias leituras que até aqui o mundo não compreende. Ele tem o desígnio espiritual. Ele tem o reino invencível, okay, nas forças negativas deste mundo. Este é o último animal, a quem tem a cabeça de um animal que não sabes como comparar, e dentro dessa tem as chifres que representam o 8º seu reino, e tem uma cauda com estrela,
e tem uma cabeça de pessoa com um chifre que simboliza o último reino. Por isso eu estava aqui a tentar, mas qual é esse animal que está ali ao lado ao teu lado? Certo. E aqui me deu eu tava, será que é porco? Mas pronto, vamos para a nossa entrevista. É só para descontrair um bocadinho. Obrigado. Papá, qual é o teu objetivo para essa segunda viagem? Muito obrigado. O objetivo da minha segunda viagem com os 4 animais, os profetas maiores de África, em primeiro lugar, quero pedir a atenção da África e o mundo, e em particular aos toquistas, a quem eu caminhei com seus pais na mão esquerda, não caminhei com os pais deles na mão direita. Porque naquela altura não houve um momento de poder os dizer tudo quanto eu tinha, que o Criador havia me incumbido. A quanto eles estão a testemunhar ao mundo que não, a sua santidade, o Pai Mamona, já realizou a primeira viagem, a segunda viagem, isto é no corpo do bispo do Afonso Nunes. Estão a ser enganados. A minha primeira viagem já foi, expliquei devidamente no meu ato de apresentação à Rádio 20. Ok. Essa segunda viagem não tem nada a ver com a primeira viagem, a quem eu vinha para construir o templo, erguer o tabernáculo do Senhor. Depois da construção do templo, agora veio o feito da minha segunda viagem. Isto é para dar a independência espiritual aos toquistas e a toda a raça preta no mundo. Os toquistas não têm independência espiritual atualmente? Sim, senhora. Os toquistas não receberam a independência espiritual porque após a descida do Espírito Santo... Só para entendimento em casa, quando falas de independência espiritual, está a falar de quê, papá? Desculpa lhe tratar assim diretamente quando falas. Muito obrigado, sem problema. Okay. Eu estou na altura, tenho a paciência toda. Obrigado, papá. Sim. Então, quando você fala de independência espiritual, você se refere a quê? A independência espiritual está a se falar de uma liberdade espiritual. Okay. A um povo que perdeu a sua realidade espiritual ou a sua identidade. A um povo que está no cativo em submissa de um espírito do opressor. Qual é esse espírito? Esse espírito principalmente do Yahweh, Jeová, designadamente do Jesus intitulado Deus, que opera em África, que rouba nossos recursos de dia e noite. Jesus não é uma realidade para nós africanos? Não, nunca foi numa realidade. É uma imposição trazida pelos missionários. Por que nós acreditamos nisso? Nós acreditamos no cristianismo porque os nossos pais foram matados. E os que eles acharam que deveriam ser aproveitados como mão de obra barata, a quem lutaram, foram servir na luta pela inocência sobre a luta contra o nazismo e que foram construir as Américas, etc. Okay. Quer dizer que os nossos pais foram matados e alguns foram removidos do continente africano para outros continentes. Okay. E agora, quando nós nascemos, já não conhecemos a nossa história, já não chegamos a conhecer nossos pais. Fomos conhecendo os padrinhos e os padrastos. E ali onde nós somos chamados de enteados, são chamados israelitas espirituais. Nós nunca fomos nem espirituais, nem material. Esse é o motivo da nossa desgraça atualmente? Sim, senhora, o cristianismo é o motivo da nossa desgraça. Nós vemos que a África não desenvolve, nós estamos sempre dependentes lá do Ocidente, da Europa, se calhar também a América. É o cristianismo. Muito bem, deixa-me eu falar um pouco para fazer a perceber as pessoas quais prejuízos que o cristianismo deu. Ok, mas papá, eu gostava antes que continuasse ainda no segundo objetivo, depois vamos lá, para as pessoas continuarem a entrevista até o fim. Lá no final nós vamos falar sobre os problemas que o cristianismo nos trouxe. Mas continuando, então estamos a falar da segunda viagem. A segunda viagem do pai Mayamona, quem fala para vocês, a voz vocês chamam Simão Gonçalves Toco Mayamona. Mas, como já estamos no capítulo da independência espiritual, e nós devemos principiarmos nós próprios, na qualidade de dizer que de hoje em diante não me chamo mais de Simão Toco. Não, eu não sou Simão, eu não sou Gonçalves, eu sou Mayamona. O meu pai e a minha mãe, meu pai Ndombele Bitopo e minha mãe Ndundu Simba, atribuíram-me o nome de Mayamona. Por que não vamos chamá-lo atualmente de Simão Toco, sendo que é um nome que nós vulgarmente conhecemos? Obrigado. Se eu assim continuar a me chamar de Simão Gonçalves Toco, logo estou a dar a continuidade da escravatura no contexto do neocolonialismo. Ok. Porque quando nós dissemos que queremos ser independentes ou queremos a nossa independência, não podemos mamar mais das mamas das cadelas nem dos cães. Okay. Não. Porque já descobrimos que nós somos humanos
e somos humanos, temos o nosso pai, temos a nossa mãe, devemos mamentar da Xuxa da nossa mãe, a quem tem imagem e semelhança de nós. Ok. É a razão que eu não posso mais que me chamam de Simão Toco, mas sim Mayamona, porque este nome foi profetizado pela profetisa Mamã Mafuta no ano de 1703 e na fogueira após a morte da profetisa Quimpavita no ano de 1706, dia 2 de julho, esta morte perpetuada pelo padre Bernardo de Galo e Lourenço de Aluca, a Quimpavita lhes provou isso publicamente, que tarde ou cedo estão a retardar a independência de Angola, mas tarde ou cedo o que foi profetizado pela profetisa Mamã Mafuta vai se cumprir. No norte de Angola, nas imediações entre Maquela do Zombo e Congo Democrático, vai nascer um menino que será chamado de Mayamona Toco. Mayamona significa alguém que viu e que viveu e que vive. Toco significa um espírito que não envelhece, é renovado de geração a geração. Ok. Já ouviste certamente alguns comentários, algumas pessoas a dizerem que não acreditam que você é a reencarnação de Mayamona. É tão normal eles não acreditarem. Por que é que eles não acreditam? É tão simples por eles não acreditarem. Porque nós vimos, depois da descida do Espírito Santo em 1949, os objetivos da descida do Espírito Santo em 1949 não foram esclarecidos na sua plenitude aos africanos, em particular ao tocoísmo. Porque quando meu pai, Kimbango, começou com esta atividade no ano de 1921, logo foi interdito e condenado à cadeia durante 30 anos, isso na cadeia de Lubumbashi. E todos os profetas que surgiram também sofreram a mesma moeda, pagaram a mesma moeda. Ok. E quando eu apareço no ano de 1949, dia 25 de julho, cumpriu-se a profecia de um Fumukimango a quem dizia aqui: podem até me prender. E vós criaram simetrias regionais em África, que o continente Congo agora está dividido em países retalhados em hectares para o vosso benefício, e que impedem eu, Kimbango, que não consigo de levar essa mensagem a todos os africanos, porque agora sou chamado de congolês, quando vou no Brazzaville, na minha terra, aí há de nascer os meus filhos, principalmente em Angola, vai nascer mais de 1 milhão dos meus filhos. Esses vão poder dar a continuidade da minha obra. Um desses filhos, sou eu que aqui estou a falar, o pai Mayamona Toco, que estou a falar. É por isso que eu tenho lhe chamado de meu pai. E foi também ele que tinha dito, quando ele estava hospitalizado nos hospitais, lá no Congo, havia o momento da visita das 15 horas. Perguntou das pessoas que entravam, saíam aqui dentro desse hospital, não tem nenhum angolano? Havia um casal, disseram: nós somos angolanos. Disseram: tá bem, o meu filho está lá em Angola, lhe meti no internato dos missionários em Kibokolo, para poder viver e conviver com os missionários, para poder ver o bem e a mentira que os missionários têm proporcionado no contexto de dominar os povos africanos. Esse meu filho, ele há de vir, ele virá aqui no Congo. Vocês angolanos vão lhe receber? A mamãe disseram: porque sim, vamos lhe receber, senão ele vir. Quando ele vir, ele vai vir para vir buscar todos os angolanos que estão no cativo, a quem fugiram às suas terras através da opressão do colono português. E ele, quando ele vir, ao regresso dele em Angola, vós a receberão a independência. Assim sendo, os objetivos de 1949, a descida do Espírito Santo, não foi divulgada na sua totalidade. Nós fizemos o escondeirismo. Quando chegamos em Angola, viemos encontrar uma outra realidade, que Angola era a província ultramarina de Portugal. E sendo era a província portuguesa, fomos obrigados a esconder a nossa realidade. É a razão que muita gente tem visto a nossa igreja estar batizado, Igreja do Nosso Senhor Jesus Cristo no mundo. Fizemos dupla nacionalidade, porque naquela altura Angola era Portugal. E para nós ficarmos um pouco sossegados, em paz, usamos esta denominação, ou como é que se chama, adquirimos a nacionalidade portuguesa. É assim que a igreja foi batizada, a Igreja do Nosso Jesus Cristo no mundo. Por baixo, os tocoístas. E a minha segunda viagem vem para poder destancar isso, dizer à África e ao mundo: nós não somos cristãos. A Igreja de Cristo, ela foi relembrada pelo Pedro, que é a pedra, segundo os ensinamentos que nos foi fornecido. Nós não somos descendentes de Adão e Eva? Não.
Nós somos descendentes dos ancestrais Nenzalampando em Kengeluvuma Kitelekinam. Por que é que não ouvimos? Eles coabitaram. Por que é que as rádios, as televisões, os livros que nós lemos pouco falam sobre esses nomes que acabou de referir? É tão simples. Depois da independência de Angola e outros países de África, nós entramos no processo do neocolonialismo. Neocolonialismo espiritual que é esse perpetuado pelos padres pretos, pastores e reverendos pretos, a que estão submissos a serviço do Ocidente. Esses disseram assim na Conferência de Berlim: esses povos, tarde ou cedo, vão se despertar, vão se libertar. Para eles continuar no equívoco, para não reconhecer a sua cultura e a sua religião e a sua verdadeira identidade, vamos lhes trocar até os nomes. Por que motivo? Vamos lhes trocar os nomes. Não quiseram que nós conhecêssemos a nossa verdadeira identidade. Com que motivo? Por quê? Certo. O motivo é tão simples. Quando um povo vem a conhecer a sua identidade, ele vai reivindicar os seus direitos. É provável que o cristianismo, trazido pelos missionários, e os governos portugueses, ingleses e franceses que operaram em África, que até aqui continuam a operar com a camuflação da pele negra, eles vieram com o objetivo, com um estatuto, de poder nos levar à opressão. Nosso governo angolano atualmente não sabe disso? O governo angolano atualmente não sabe disso porque ele nasceu no contexto do neocolonialismo. Ele está a ver um padre católico preto a lhe evangelizar. Está a ver um bispo semelhante da nossa igreja tocuista. É um preto, né? O menino mulato é preto. O que é que isso significa? Mas ele é preto no contexto preto, mas a sua ideologia, a sua filosofia e o seu ensinamento incita os africanos até aqui a ter crença a um Deus de israelitano que vinha nos escravizar, que vinha nos roubar há mais de 547 anos. É a razão que o governo não tem culpa por isso. Porque nós estudamos manuais das histórias produzidas pelos portugueses. Usa um preto qualquer para ficar aí porque o fulano tal escreveu o livro de Angola, não sei que meio, com a orientação do português. Ou seja, mesmo os partidos políticos foram constituídos assim. É um preto aí como nós, mas o conteúdo não é nossa realidade. É a razão que nem os governos têm culpa por isso, porque eles vivam daquilo que eles venham a viver desde o dia que nasceram. O governo, vamos já chegar no ponto também da nossa conversa. Tudo bem, o governo não tem culpa sobre isso, certo? Está compreendido? Porque ele está na inocência. Ok. Agora a pergunta é, até que ponto o governo está aberto para trabalhar convosco? Os profetas? Com os profetas, principalmente consigo. Comigo, sim senhora, porque é mais certo? Importante. Exato. Até que ponto o governo está aberto para trabalhar consigo, no sentido de recuperarmos aquela que é a nossa espiritualidade. Você sente esse interesse da parte do governo de trabalhar consigo neste sentido? Porque essa informação chega às pessoas. As pessoas ficam, como é que eu digo, ficam sem entender qual é o certo, qual é o errado. Estamos no meio disso. Certo. Então, até que ponto o governo deve trabalhar consigo? Sim, senhor. Para poder, então, aqui recuperar a nossa espiritualidade. Muito obrigado. Eu quero dizer assim, o governo já vem a trabalhar comigo há muito tempo. Não neste corpo que é onde eu estou. Na minha primeira encarnação, quando eu, pela vontade do próprio Criador, não houve uma providência para eu viver na casa do saudoso Dr. Antônio Agostinho Neto. Há gente que diz que atualmente vocês são comprados. É certo, somos comprados. E já ouvimos também que a igreja tocuista foi comprada, aquela coisa toda. Sim. Não é. Que tipo de trabalho vocês fazem com o governo? Estás a dizer? Não é a realidade. A igreja não foi comprada, a igreja tocuista. As igrejas que têm feito confusão no nosso continente e na nossa terra, essas é que também não são compradas pelos governos. Essas igrejas já têm, como é que eu posso dizer? Eles dão uma continuidade da missão e da obra que foi incumbido aos missionários. E temos as provas no livro da população indígena de Angola. Eles disseram que é escrito pelo o então governador do Reino do Congo, que operou no ano de 1918, o Cardoso. O Cardoso diz assim: nós encontramos esses povos organizados, tinham a sua religião e a sua cultura. Mandamos os missionários, cumprindo a Conferência de Berlim, para poder dar o poder aos pretos, para que eles próprios possam destruir a sua cultura. Mas está a ser difícil. Mas com isso, vamos deixar tudo nas suas mãos, a administração,
a política, mas não vamos lhes revelar os segredos espirituais. Ok. Quer dizer que esses ditos profetas, ditas igrejas que aqui estão apenas ao serviço do missionário, não do governo de Angola. Ok. O governo de Angola não, eles estão a serviço do missionário. Eles estão a cumprir o mesmo passo em que foram orientados aos que trouxeram essas igrejas, porque eles são todos trabalhadores. Eles prestam contas aos seus patrões lá no Ocidente. Ok. E não tem nada a ver com o governo angolano. E o governo angolano nunca comprou nenhuma igreja, porque ele não tem poder, nem capacidade de comprar uma igreja, nem consciência de um profeta, como sou eu, como Mayamona. Ok. Ele tem o direito de me apoiar, de ajudar o trabalho de Deus, na qualidade de ser filho desta terra. Ele tem o poder de apoiar, ajudar as necessidades sociais que a igreja necessita. Sendo uma igreja angolana, sendo eu, Simão Gonçalves Toco, o Mayamona e os vossos pais, nós é que demos o princípio da independência desse país. Se fosse para mim ser presidente de Angola, eu bem seria. Ah, é? Sim, sim. Mas não era do meu interesse. Ah, não era? Não era do meu interesse. E agora? Também não é? Não é do meu interesse. O meu interesse é que eu quero que os presidentes africanos, em particular Angola sendo, sim. É aqui onde estragou tudo, é onde o diabo entrou. O diabo entrou em Angola no ano de 1482 e depois a ocupação colonial. E prejudicou a África toda? Sim, senhora. No ano de 1484, ali entrou a desgraça de Angola. Mas entrou aqui em Angola porque não entrou no outro país? Entrou aqui por que tinha que entrar em Angola? Porque Angola é a cabeça de África. No contexto político, no contexto espiritual, no contexto social, tecnológico, etc. Em tudo, em Angola. Porque é aqui em Angola onde havia o reino do Congo. É aqui onde o saudoso Dr. Antônio Agostinho Neto, meu amigo de escola, tivera dito que Angola, ele disse assim, havemos de voltar. Depois de dizer esse provérbio, esse profecia ou poema, que havemos de voltar, ele disse assim, Angola será trincheira firme da revolução em África. Em Angola. Por que o saudoso Dr. Antônio Agostinho Neto, meu amigo, dizia que Angola será a trincheira firme da revolução em África? Porque ele sabia perfeitamente que em Angola, aonde entrou o diabo, é que em Angola, aonde o diabo tem que ser, diz na gira, desmamado, para que ele vá embora. Sim, está aqui conosco. Porque as suas igrejas estão aí a perturbar a consciência do meu povo. Ok. Estão a surgir muitos profetas, fora você, no caso, né? Porque você é reencarnação, está sempre aqui conosco. Mas estão a surgir a proliferação de muitos profetas. Até que ponto esses profetas estão a trabalhar para tirar o diabo daqui de Angola? Obrigado. O que é que estão a fazer esses profetas? Em primeiro lugar, quero vos dizer, todos que professam em nome do cristianismo, do islamismo em África, não têm poder de tirar o diabo. Porque eles estão a serviço do diabo. Qual é o diabo que eles vão tirar em África? Se o diabo opera em África para os interesses dos ocidentes. E eles sabem que estão a serviço do diabo? Eles sabem perfeitamente. Que eles fazem propositado? Eles fazem tudo de propositado. Porque mesmo essa impulsão de mão que deixam cair com a pessoa, não é espírito puro. Eles buscam espíritos impuros, encontram pessoas com corpos não ungidos, purificados, põe-lhe a mão, um demônio cai. Chamam moto, outros chamam, não sei se o que em inglês, que chamam muitas linguagens aí que usam. Essas mãos que eles fazem posição de mão são demônios. E por que todos gritam em nome de Cristo? E os demônios dele começam a obedecer. Estamos a cair, estamos a desmaiar. O próprio Cristo, da Bíblia, é o próprio demônio. Qual é o demônio que vocês andam à procura? O próprio Cristo trazido pelos missionários é o próprio líder dos demônios. O Cristo que está a referir é Jesus Cristo. Sim, senhora, a esse que está na Bíblia, que nos trouxeram os missionários. Jesus Cristo, por quem nós clamamos por muitos anos, rezamos, pedimos resolução das nossas vidas, é demônio. Obrigado, quero lhe dizer assim, sim, é demônio. Por quê? Nunca, nenhum dia, alguém veio para te escravizar, veio para te dominar, vai lhe pedir ajuda para te ajudar. Nunca. O cristianismo... Mas Jesus Cristo veio no mundo para salvar a raça humana. Não, o Jesus Cristo, se assim existiu, esse da Bíblia, segundo a Bíblia dele diz assim, no livro de Mateus 15, capítulo 15, versículo 21 até 26, é a fé da mulher cananeia, ele diz que somente fui enviado.
Estou aqui uma emona, sou eu, Cristo de África. Cristo é um título. Roubaram a tua oportunidade, ofuscaram a tua história, não quiseram que você cumprisse com o teu objetivo como Jesus Cristo, Salvador angolano. Vamos tirar Jesus Cristo, mas como Salvador africano. Salvador africano, sim. Por que eles impediram este propósito? Porque eles estavam convictos que está escrito na própria Bíblia deles que trouxeram no livro de Isaías, capítulo 19, versículo 19 até 25, diz assim: quando os africanos precisarem de salvação, vindo a sofrer através dos opressores, precisarem da salvação, não podem pedir a Deus que veio te escravizar, mas sim deve pedir ao Criador dos exércitos para que te envie o seu Salvador e o seu Redentor. E diz assim: quando os africanos reconheceram o seu verdadeiro Deus, a Bíblia deles é que está dizendo, não é só eu, só estou a interpretar. Quando reconheceu o seu verdadeiro Deus, o Israel que vocês têm dito que é terra santa, ele que está com a espiritualidade mundial, ele vai estar em terceiro lugar. A África vai voltar no seu primeiro lugar. Porque nós... Nosso problema não é governo, é espiritual. Não, esse problema não é com MPLA. Os meninos também estão a sofrer, coitados. Você pensa que vossos presidentes vivem bem? Estão bem? Casas de luxo, não, vossos presidentes não vivem bem. Até um pobre pode viver melhor. Ah, é? Já viste ter problema de pensamento, problema psicológico? Okay. É uma doença tão grave. Qualquer momento pode trazer um ataque cardíaco. Então, mas o pobre está a comer pão dele bem descansado. Vossos presidentes sofrem. Okay. Porque eles estão... eles lutam para poder melhorar os seus países, as suas políticas, mas tem uma mão atrás disso que lhe dizem: não, nós da igreja não é assim. Qual é a mão? Qual é essa mão? Qual é essa mão? É o Ocidente, com as suas igrejas, que ele deixou aqui a responsabilidade dos pretos, que oprimem o desenvolvimento e as políticas dos presidentes africanos. Okay. Muita gente tem pensado que os presidentes africanos são incapazes de dirigir esse continente. Tem capacidade. Mesmo João Lourenço tem capacidade de melhorar esse Então país. Não se liberta disso por quê? Não se liberta porque o problema é só eu, igreja, e vocês sou eu. Não é ele. Temos que buscar primeiro a nossa espiritualidade. O povo israelita viveu na nossa mão, lhe escravizamos 430 anos. Também tiveram essas intenções de se libertarem da escravatura. Okay. Mas o que fizeram? O José, sendo ancião deles, a quem os levou ao Egito, ele fez uma oração durante 70 anos, lhes deu uma garantia: eu até posso morrer hoje, amanhã vós hão de ver a mão de Deus. E viram a mão de Deus através de Moisés. Moisés imprime o quê? Na independência e a libertação do seu povo, no contexto espiritual. Depois, andando do tempo, depois de 40 anos, foram constituindo as suas políticas na sua realidade. Okay. Hoje temos a Constituição angolana. Não está na realidade da consciência do presidente angolano, coitado, não. Está na realidade do Ocidente. Eles copiaram. É por isso que a Constituição angolana, o presidente quer outra coisa, a Constituição quer outra coisa. Até traz dor de cabeça ao presidente. Porque a Constituição é cópia do colonizador. É por isso que você vê o presidente tem bons pensamentos, quer boa coisa para o nosso país, mas não consegue porque a Constituição lhe obriga do colono. Ok, entendido. Resumindo, para sairmos já um bocadinho disso, resumindo, a Bíblia Sagrada não a Bíblia nunca foi sagrada. A Bíblia nunca foi sagrada, é alvará comercial. A quem facilita os delinquentes a extorquirem o dinheiro das mamães sofredoras, zungueiras, até nos términos de táxi, nos mercados, até nas praças. Okay. Porque se a Bíblia não existisse, esses todos os falsos profetas que operam em África, e os ditos reverendos, pastores, bispos pretos, não poderiam ter palavra a dizer de Deus, porque a palavra de Deus é dada ao ungido de Deus, ao profeta que aqui está falando. Qual é a nossa Bíblia, então, como africanos? A nossa Bíblia, nós africanos, a nossa Bíblia, já nascemos com ele, nós os africanos. Porque os africanos, desde o dia em que nós fomos constituídos como uma nação africana, um povo, ao Criador dos céus e a terra, ele nos deu uma cultura. Okay. Dentro da nossa cultura, nos deu a nossa língua. Dentro da nossa língua, houve a necessidade de surgir uma religião, quando achamos necessidade de se religarmos com o nosso Criador e com nossos ancestrais. A Bíblia para nós é um testamento deixado livro. Nós tivemos esse livro chamado Livro dos Mortos. Por que é Livro dos Mortos? Porque alguém que viveu deixou uma história para transmitir ao seu filho. E eu, Mayamona, não estou morto. É por isso que eu estou permanente no vosso meio, para dar a continuidade da mensagem do Criador de geração a geração. Muito bom. Falou que a Bíblia Sagrada
É um alvará comercial. Comercial para fazer sofrer as mamás. Sim. Uma pergunta que eu faço. As Porque igrejas... mesmo os missionários para conseguirem nos convencer foi através da Bíblia. Ok. As igrejas, muitas igrejas, têm muitos propósitos. Sim. E os seus fiéis muitas vezes são obrigados a vender casas, bens materiais para aderir a esse propósito com a promessa de prosperidade. Ir ao céu. Isso. E essa gente, por muito tempo, fica desgraçada, vive na rua, mas essa prosperidade não acontece. Muito obrigado. A pergunta é, tantos anos de oração, crença, mas nada muda, continua-se mais desgraçado. Parece que o cristão é o melhor pobre. É o mais pobre que nós verificamos nos dias de hoje. Isso é o quê? O que está por trás disso? Muito obrigado. O que está por trás disso, todos os cristãos pretos foram contratados. Eles estão a servir uma escravatura espiritual. Estão a servir uma escravatura na língua portuguesa, ou dos que estudaram dizem, estão na fase do neocolonialismo. O mesmo processo que nossos ancestrais passaram no cristianismo, na católica, que trabalharam 500 anos ao bem da edificação da cidade de Roma, Portugal e da Europa, é o mesmo processo que nós estamos aqui a continuar. Mas só há uma diferença. Quer me dizer que nós estamos estamos na escravatura. Estamos na escravatura. Essas igrejas todas estão amando das obras dos missionários. Os missionários puseram os pretos como camuflação. Porque se fossem nossas igrejas, tivessem interesses africanos, poderiam passar a ensinar os africanos no contexto teológico africano, nas suas histórias, dos seus profetas e da nossa realidade. Mas eles imprimem tudo na Bíblia. Eles dão a continuidade, são orientados a darem a continuidade das obras dos missionários. E eu digo-vos a verdade, todos os pretos que estão no Islã, estão no cristianismo, se nós permanecermos até com este pensamento, vamos prolongando sempre o nosso sofrimento. Porque nós nas igrejas somos considerados... A escravatura não acabou? Não. A escravatura ainda não acabou, estamos na escravatura. Um povo só pode se libertar da escravatura quando adquire a sua identidade religiosa, cultural, depois vai lutar a identidade política, científica, econômica. Tudo que é de África está sob tutela do Ocidente. A partir da espiritualidade, a religião, a política, a economia. Aproveitando essa deixa, há muita gente que reclama o facto de serem os estrangeiros mais valorizados do que o próprio nato, do que o próprio angolano. Tem a ver com isso? Tem a ver com isso, porque quem está no poder, a espiritualidade que está no poder é estrangeira, que é o Jesus Cristo. E quem traz essa palavra, logo, ele tem uma honra, tem um mérito diante de quem quer ir ao céu. Diante de quer uma prosperidade, sendo o brasileiro que trouxe essa igreja, o português que trouxe essa igreja, ele é obrigado a ser submisso. O que vem do exterior para nós é mais atrativo, nos atrai mais, né? É mais envolvente, damos mais valor do que o que é nosso. São essas questões espirituais? É questão espiritual, porque é semelhante dizer ao seu filho que Angola só pode mudar se nós acreditarmos ao Jesus. O seu filho, quando vai crescer, também vai transmitir a mesma experiência ao seu filho, de geração a geração. E aí ficamos presos a esperar um Jesus que nunca aparece, que vai melhorar Angola. E é essa condição que estamos. Essa conversa da volta de Jesus Cristo. De Jesus Cristo. Sim, não, é uma mentira. Jesus Cristo vai voltar. Não vai voltar. Quando Jesus Cristo vier, vai destruir isso, vai fazer isso. Vai destruir o que? Se ele também, o povo dele anda a lhe esperar com tantas armas para lhe destruir, se isso vai acontecer. Primeira coisa, vou lhe dizer assim, mas não sou eu. As pessoas, muita gente estão aqui com a confusão na mente. Quando alguém morre e venha, já não é a mesma pessoa. Se eu não fosse, sou eu. Você é a mesma pessoa? Não sou a mesma pessoa. Me diga por quê. Ok. Porque se fosse a mesma pessoa, podia me chamar de Simão Toco. Eu sou Maiamona. Ok. Já não sou a mesma pessoa. Ontem me chamaram de Simão Toco. Agora estou a rejeitar, não sou Simão Toco, sou Maiamona. Okay. Já explicou por que rejeitou? E renasci mais. Ok. E aí vou dizer assim, o Jesus Cristo não vai vir
A Bíblia deles mesmo, que importa que eles têm suportado como suporte, Deus é que os enviou. Diz assim, o meu povo perde a falta de conhecimento. A Bíblia deles é que lhes condena. No livro de João, capítulo 16, versículo 7 até 10, ele diz assim, o Cristo deles, da Bíblia, vos convém que eu vou. Se eu não ir, o Consolador não virá a vós. Quando ele vir, vai vos dizer toda a verdade. A verdade vos digo que eu vou para o meu Pai, já não me vereis mais. Mas alguém que diz que já não me vereis mais, e você está aqui à espera dele, acho que as nádicas vão gastando. É por isso que estão tendo de problemas de paralisia em África. Toda hora ficar fixado, preso na cadeira à espera de Jesus. Papá Mayamon. É uma realidade que nunca vai acontecer. Papá. 2000 anos, nunca vai acontecer. Milhões de pessoas, vamos falar aqui, angolanos, aguardam pela vinda de Jesus Cristo. Está escrito na Bíblia, não virá mais. Eu já dei o capítulo. Eu fui no ano de 1183, não estou aqui. Eu fui no ano de 1983 ao encontro do Pai, não estou aqui. Levou milhões de anos, 2 milhões. Por que Jesus não pode voltar? Não, porque o meu pai Kimbango está aqui comigo. O meu irmão Mampadi está aqui comigo. Até aqui em Pavita, que morreu numa morte triste, está aqui comigo. E por que Jesus não aparece? Uma pergunta. Quem mentiu? É a Bíblia ou o próprio Jesus Cristo? Ah, obrigado. Quem mentiu foi Constantino e o Jerônimo. Quem são os esses? Escritores da Bíblia. Okay. São romanos. Eles escreveram a Bíblia com a intenção de levar a humanidade em geral na perdição. Porque essa perdição não é só o africano. Até o branco também está na perdição. Eu até aproveito a ocasião de lhes dizer os ancestrais deles. Também estão na perdição. Porque estão de um Cristo que está na Bíblia, trazido pelo romano. Eles têm o seu verdadeiro Salvador. E eles não conhecem, alguns não conhecem. Também estão na mesma condição, que vão no céu. Eu vi um aventureiro brasileiro, diz assim, que estão a vender hectares de terreno no céu. E eu até comecei a me questionar. Ele conhece quantos céus existem e quantos hectares de terra que existem no céu. Ele conhece, que está a fazer venda de terra. Vi que, afinal, não é só os pretos que estão a ser dominados pelo cristianismo, até os próprios brancos. E eu gostaria uma oportunidade de dizer aos ancestrais dos brancos, porque perguntaste se nós viemos de Adão e Eva. Adão significa homem, na língua portuguesa. Em Kikongo, Moana Yakala. Eva significa Moana Kento, em Kikongo, na língua deles, uma menina. Agora este Adão, que o menino Moisés, nosso filho, nós é que criamos Moisés, nós é que lhe ensinamos a teologia. O Jesus Cristo, nós é que lhe ensinamos a teologia. Se o Jesus Cristo existe, mas o Yeshua, ele viveu conosco, aprendeu a teologia da nossa mão. Esse Moisés que vem a vos ensinar que não, nós todos viemos de Adão e Eva, é pura mentira. Nós os africanos somos os primeiros habitantes deste planeta Terra. Vivemos neste planeta Terra durante 2000 anos. E não vão acreditar, nós percorremos o percurso dessa terra toda. Começamos aqui no Bembe, onde havia a casa dos primeiros ancestrais, numa pedra chamada Tadidansinga, Nzambi. Depois percorremos como nômades naquela altura, giramos Egito, Europa, Ásia, nós é que dominávamos o planeta Terra. Depois de 2000 anos, o Criador houve necessidade de criar mais um outro povo para diferenciar a cultura dos povos na Terra. É assim que ele cria os primeiros ancestrais, Tiang e Okashadau. Eles têm a cultura e o Criador manifestou-se de uma maneira diferente que os africanos, que nem Pungo, Tulendo, aí manifestou-se de uma maneira chamada Izuará. E a cor também do mesmo povo é cor amarela. Esses são os asiáticos. Também tem a sua religião budista e tem os seus ancestrais Krishna e Buda, que são os salvadores. Os orientes também têm, esses que estão a lutar através daquela parcela da terra. Essa luta deles que estão a se matar, eu até digo uma luta em vão, porque não faz sentido. Esse diz que nós somos da tribo de Judá, esse que somos da tribo de Israel. Esses todos são filhos de um só pai, que estão aí a lutar. A diferença é que eles pôs na confusão. O avô deles, o velho quem é? Abraão. Era um nômade, andava muito à toa, veio do Iraque, veio aparecer até aqui nas mediações do Oriente para a África. Hoje agora diz que porque não, deixou seus netos numa confusão, que até agora não se sabe de onde vieram. Os vermelhos, os muçulmanos, que vocês chamam os árabes, eles vieram de Umad e Falad. Tem a sua religião chamada muçulmano, acabou. Se o cristianismo diaboliza, porque é feitiço, é que aquilo é problema o cristianismo sempre é assim, ele diaboliza as coisas dos outros. Se é feitiço ou não feitiço, é religião deles, porque tem a ver com a cultura deles. Islã, acabou. O seu Salvador, Deus deles chama-se Alá, o seu Salvador
chama-se Mohamed ou Lebabi, significa porta pequena. O próprio branco, que veio do sul da Ásia, onde vocês estão chamando o continente Euroásia, porque aí na Ásia tinha muitas ilhas, aonde veio essa raça branca, onde se chama Euroásia. Onde começa a raça branca, com seus antepassados chamados chamado Mercedec e Sedec. Esses são primeiro seus ancestrais. Eu sei que o mundo vai duvidar com Mayamona, vão duvidar comigo. Nós todos viemos de Adão e Eva. Agora a prova está na vossa própria Bíblia. Eu, como primeira criatura, já vos dei a identidade de todos os ancestrais que constituíram as 4 raças existentes no planeta Terra. E essas 4 raças existentes no planeta Terra, na Bíblia deles também encontra-se. No livro de Zacarias 6, versículo 2. Hoje só se... Olha, papá, só temos mais 2 minutos. 2 minutos. Hoje por que hoje só se diz, mesmo as televisões do Ocidente só existem 2 raças, preta e a branca. A amarela e a vermelha quase que ninguém mais fala. Sim, porque a intenção do Ocidente é ofuscar a raça vermelha e a raça amarela, dizendo que, como eles não acreditam assumir o cristianismo, tem que ser excluído na ordem mundial. O problema está aí. Agora o preto, como assegurou o cristianismo, vai ir ao céu. Entrou dentro da veia, e lhe dá uma esperança que ele vai ao céu. Ele até vai ao paraíso. Eu vejo de nossos irmãos aí a girarem com folhetos, a dizer que, não, mano, veja só aqui, os anjos estão a brincar com o leão, olha o atraso que estão a colocar os africanos. Isso o paraíso. Não é verdade. No céu não existe paraíso. O céu está dividido em 21 planetas. Paraíso não existe. Não existe. O paraíso, se assim existe. O inferno não existe. O inferno, vamos falar disso, não vou dizer que não existe. Outra conversa. E eu vou lhe dizer que não existe. O paraíso não existe. Não existe? Não existe. Mas ele existiu aqui na Terra. E nós africanos temos que fazer todo o esforço para como é que eu posso dizer? Reativar o paraíso terrestre na Terra. Acabar com essas construções anárquicas, controlarmos a nossa economia, nossos petróleos, nosso diamante, para nós conseguir construir o nosso paraíso. A Europa fez o paraíso. O Dubai fez o paraíso. E você africano está sempre a viver nas cabanas. Que quer ir no céu, não é no céu, diamante e o petróleo é daqui. E tem que ser investido o paraíso aqui para transformarmos, que dizem Nova Jerusalém. Não é Nova Jerusalém. Novo Congo significa uma nova África. Olha, estamos já quase no final da nossa entrevista, temos mais uns 2 minutos. Obrigado. Contudo, eu vou pedir que as mamás que abriram o programa cantando vão fechar também do mesmo jeito. Mas antes de fecharmos, vou fazer a última pergunta. Obrigado. O que é que você vai fazer para mudar esse quadro? Obrigado. O que é que eu pretendo fazer para mudar esse quadro? Certo. Quero alcançar a cadeira máxima. Qual cadeira máxima? A cadeira máxima é qual? Não é essa que eu estou a sentar. Presidência do país? Não. Reformar a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo no mundo. Para reformar ela, tirar o Jesus Cristo, voltar onde ele saiu, e dizer à África e ao mundo que ela é religião, união dos profetas africanos no mundo, os toquistas. É por isso que estamos aqui unidos com meu pai. Essa é a cadeira que eu quero atingir, reformar a igreja. Papá Mayamona, bastante a igreja ser reformada. E por que nós temos que acreditar que o Papá Mayamona é a solução de África? De África, obrigado. Porque eu sou o último profeta que o Pai, Criador, enviou a quem vive e convive com a humanidade de perto. Fui enviado ao Criador para me viver, para me sofrer convosco, para me conviver convosco, para eu dar o relatório do bem e o mal do continente africano e dos seus povos. É por isso que todos os africanos devem depositar esperança no Mayamona, porque ele é um dirigente certo, que conduz a humanidade num caminho certo. E ele traz uma visão de libertar os africanos. Papá Mayamona tem capacidade de fazer um presidente melhor? Eu tenho capacidade de fazer um presidente melhor? Sim, senhora, fazer um presidente melhor, tenho capacidade. É tão simples. Mudarmos a nossa cultura, a nossa espiritualidade, a nossa realidade. Temos juristas. Está aberto para trabalhar com o governo nesse sentido? Estou aberto para trabalhar com o governo. Eu já disse que eu já venho a trabalhar com o governo desde os tempos de vossos pais. Com mais envolvência? Sim, assim eu quero. Estou preparado. Mas que estou preparado para estar ao lado do governo, para poder dar instruções do que o Criador quer para com a África. Eu quero ver nossos presidentes, porque nós é que falamos que os nossos presidentes, nossos filhos, um dia vão ocupar essas cadeiras. Papá,
E nós queremos que nossos filhos ocupem as cadeiras como presidente de verdade. Não ser usado por um Ocidente, não. Ok, muito bom. 30 segundos para uma mensagem aqui para todo o angolano, Obrigado. a toda a África. Obrigado. A mensagem para os angolanos e para toda a África e o mundo, em primeiro lugar, quero dizer que todos os angolanos devemos nos amar uns aos outros. E agradecer o plano do governo angolano da reconciliação nacional. Seja um plano mesmo muito, tem que ser arquitetado de uma maneira que possa ser enquadrado até nas ditas igrejas, a reconciliação. Porque se esperarmos dessas igrejas ocidentais a reconciliação nacional, não vamos conseguir. Porque eles, de cada vez que estão no repartir, outros estão no sétimo dia, outros estão na cantina do Metodista, outros estão na cantina do Universal, outros estão na cantina do Batista. De cada vez que nos separam, eles estão a reinar sempre. E continuaremos como escravos no domínio do Ocidente. A reconciliação angolana, que o governo já começou, é um dos pontos principais-chave. Reconciliação da religião, reconciliação do governo com a sua cultura e a sua religião. É assim que eu quero que os angolanos devemos nos reconciliar, acabarmos com as divergências políticas que nos foram submetidas pelo Ocidente. Cada igreja criou partido dele político, cada igreja... Pois é, reconciliação nacional foi o que foi dito por Papá Mayamona na segunda viagem, tá? E deixou tudo aqui bem claro o que pretende para tal e esclareceu também aqui a solução de África e Angola. Uma coisa que eu não sabia é que diabo afinal ele usou Angola como porta de entrada para a África. Isso aí me deixou até confuso. Quando chegar a casa vou pensar muito sobre isso. Ouvintes, obrigado pela vossa presença e audiência na rádio. Muito gosto de ter do outro lado antes. Papá, muito obrigado pela sua presença mesmo. Obrigado mesmo por nos receber, como sempre, tá? E sempre que quiser, sempre que tiver algum interesse em falar para Angola e o mundo, nós estamos aqui para isso. Ouvintes, obrigado pela vossa presença e audiência na rádio. Muito gosto em tê-lo do outro lado. Foi mais uma entrevista no seu programa Papo Reto Rádio 20, técnica e seleção musical do seu programa Milton Júnior, Pinox Pro nas imagens, Josi nas imagens também e Musta, filho da Eva, na realização. Paulo Negrão no microfone, boa tarde. Vamos aqui fechar conforme nós abrimos com as mamás que vão brindar-nos e levar-nos até o final do programa com mais uma música. Boa tarde, boa escuta. Tchau, tchau.